E para falar sobre este relevante assunto, que é o consumidor do transporte aéreo, convido para subir ao palco o nosso moderador, o senhor Guilherme Amaral, da AIDAR SBZ. Por favor. A quem eu peço uma salva de palmas. É com satisfação que recebemos a senhora Juliana Pereira da Silva, secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Senacom. Também o nosso presidente da ABEAR, senhor Eduardo Sanovics. Convidamos o senhor Ricardo Cantanã, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. E o senhor João Eduardo Tabalipa Ferreira, da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, ANEA. Sem mais delongas, passo a palavra ao moderador desse painel, Guilherme Amaral. Boa tarde a todos. Eu acredito que o tema tenha sido escolhido até pelo horário, depois do almoço. É um tema mais animado e, em geral, mais polêmico. Então, ajuda a manter todo mundo aí interessado. Eu tinha preparado algumas palavras iniciais. Eu não tinha assistido esse vídeo ainda, então o vídeo roubou boa parte aí do meu discurso, que, na verdade, era trazer para vocês a percepção de que a função básica desse painel e a intenção da ABEAR ao construir um painel como esse é exatamente trazer uma oportunidade de um diálogo, aceitar que existe um movimento de mudança do perfil do setor aéreo no Brasil, um crescimento muito grande, e entender que é claro que a indústria passa por algumas dificuldades quando há um movimento de mudança como esse, e a ABEAR, de maneira bastante clara, está abrindo uma oportunidade de um diálogo para a gente falar sobre essas dificuldades e buscar, com todos os interessados nesse tema bastante amplo, que é o consumidor e sua relação com o transporte aéreo, as oportunidades que a gente tem de evolução, o papel de cada um nesse momento dessa evolução, como trazer para o futuro uma perspectiva melhor para o transporte aéreo, como focar o debate da relação do consumidor com o transporte aéreo na melhoria desse transporte e não naquilo que a gente tem o hábito de fazer, que é contar histórias tristes, contar histórias engraçadas e descer aos exemplos do dia a dia, que a gente sabe que a gente poderia ficar aqui dias conversando sobre cada um deles. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre como construir esse diálogo, falar um pouco sobre a participação de cada um dos que estão aqui, e eu agradeço em nome da ABEAR a presença de todos que dedicaram seu tempo para estar aqui fazendo parte desse debate. E depois, obviamente, abrir para que todos participem dessa discussão. Só um instante, Guilherme, por favor. Nós também temos a presença aqui do senhor André Luiz Marques de Barros, da Infraero. Por favor, junte-se a nós. Foi apenas uma interferência no seu discurso. Claro. Por favor. Gostaria de uma salva de palmas. Pode seguir. Bom, então, para abrir o nosso debate e para começar a discutir um pouco esses próximos passos, eu vou pedir inicialmente que a Juliana fale um pouquinho para a gente de como ela vê o papel da Senacom e como ela vê o papel da defesa do consumidor nessa construção de um melhor futuro e não num debate focado nos problemas que aconteceram no passado, nos problemas que são ainda vivenciados, ou seja, como a defesa do consumidor pode ser um agente produtivo de uma construção de um futuro melhor. Bem, inicialmente eu queria agradecer à ABEAR pelo convite à Secretaria Nacional do Consumidor, e a mim pessoalmente, ao Eduardo e toda a equipe e o time da ABEAR, essa oportunidade de estar aqui dialogando com todos vocês. Só essa pergunta daria para a gente ficar aqui a tarde toda, né? E sem contar a história,
né? Mas eu ouso dizer que nós estamos assim num momento especial das relações de consumo no Brasil. Eu sei que aqui de manhã se falaram muito em crise, dólar e tal, mas, graças a Deus, essa não é minha área. Eu não estou na área de política econômica. Minha área é política de relações de consumo. Claro que estão intimamente ligados, né? Mas eu me permito dizer que nós estamos num momento muito especial das relações de consumo no Brasil, né? Nós estamos fazendo esse ano 25 anos da Lei de Defesa do Consumidor, que é de 1990, mas, e aí eu tenho dado bastante entrevistas, as pessoas, né, estão fazendo vários livros aí sobre isso, tal, e as pessoas perguntam, há o que comemorar? Eu digo, há muito o que comemorar. Primeiro que eu sou uma pessoa otimista por natureza, né, Ricardo? A gente acha sempre que o copo está meio cheio, porque tem que ser assim para se trabalhar, principalmente no serviço público, que a vida é difícil. Vocês acham que a vida é difícil no setor privado? Vocês não fazem ideia como é no setor público, o quanto também é muito difícil. Então, eu acho que, nesse momento especial que nós estamos, em que, principalmente para o setor aéreo, né, a mudança nos últimos 15, 20 anos é perceptível a olhos nus, não precisa de nenhum instituto de pesquisa, né, para mostrar o quanto a gente tem mais consumidores utilizando esse serviço. Me parece que também é importante considerar esse aquecimento do uso do transporte aéreo no nosso país, ou a massificação, a popularização, ou o acesso, para também construir valores cada dia mais importantes para a sociedade, seja para o mercado, seja para o próprio consumidor, né? Por isso que, qual seria o papel da Secretaria Nacional do Consumidor nesse sentido? E aí eu ouso dizer um pouco do sistema de defesa do consumidor, porque nós trabalhamos em uma rede, né? Nós não somos sozinhos no âmbito da defesa do consumidor. Eu acho que o papel está acontecendo. Eu ouso dizer que ele está acontecendo, e aí eu queria aproveitar esse input para dizer que, seguramente, isso mudou muito desde a criação da ABEAR. Eu sou testemunha disso, eu trabalho na defesa do consumidor há 15 anos, e vi, a partir da criação da ANAC, e eu tenho que fazer esse registro também, a agência é uma agência nova, mas é uma agência que faz um trabalho super respeitado por todos nós. A gente procura, na medida do possível, estar sempre muito junto. Temos as nossas diferenças de ponto de vista, isso é da vida, mas sempre sabemos nos respeitar e trabalhar juntos. E depois também da criação da ABEAR, eu acho que isso, de alguma maneira, eu acho que isso é uma estratégia, e eu acho isso muito bacana que seja, houve uma mudança de paradigma na relação com os órgãos de defesa do consumidor. E eu, como secretária, vivenciei esse momento, né? Por quê? Porque, historicamente, a proteção do consumidor, até por várias razões, ela vem num ambiente contencioso. Por várias razões. Primeiro, porque a defesa do consumidor no Brasil, diferente de vários países, ela começa como marco numa lei. Né? Então, ela entra para um universo jurídico, não de política econômica, não de política de desenvolvimento, não de política de acesso, em 1990. Claro que se discutia abertura econômica, claro que a globalização batia na porta do Brasil, mas, como nos Estados Unidos, a proteção ao consumidor começa em 62, com o presidente americano falando todos nós somos consumidores. E aí as pessoas dizem, porque ele estava muito preocupado com os direitos básicos? Estava, tanto é que ele liderou uma discussão nas Nações Unidas, mas ele estava mais preocupado ainda de agregar valor para o seu mercado. Para o seu mercado. Porque se um consumidor é respeitado, se o serviço é de qualidade, isso agrega valor para o mercado, de várias maneiras. Então, acho que, no Brasil, a gente demorou a entender um pouco isso, de lado a lado, né? Eu faço a minha meia-culpa e olho para o setor e digo todos os setores também tiveram a sua responsabilidade no processo. E aí, a defesa do consumidor era um tema dos autos. O auto de infração, o processo administrativo. Né? Então,
de lado a lado, a gente se relacionava ali. De repente, isso começou a ser mudado. E essa mudança já provocou melhorias perceptíveis em vários âmbitos. Eu acho que depois a gente vai ter oportunidade de falar um pouco das preocupações, das melhorias e conquistas, eu acho que isso é muito bom, mas também de preocupações para o futuro. Mas uma coisa que eu queria salientar, né, porque essa também é perceptível para todos. Havia todo um problema no Brasil, pós o problema dos controladores, aquela greve, aquela tristeza, né? Foi um problema que maculou um pouco todo o setor e o próprio transporte aéreo naquele momento. Mas, quando começamos a pensar em Copa do Mundo, todo mundo... Eu sou secretária, eu fiz parte de pelo menos uns 3 grupos no governo que discutia a Copa do Mundo. Aqui, muitos que estão nessa não mesa, mas nesse palco, participou, outros que estão aí, e havia uma grande preocupação com preço, com acesso, com horário, com oferta. E o que a gente fez? E eu acho que isso é materialmente o que a defesa do consumidor e o mercado, via associação, via as próprias empresas, a agência reguladora pode fazer. Sentamos e conversamos. Sentamos e fizemos um alinhamento de expectativas, estabelecemos um cronograma de como aquilo ia acontecer, cada um com a sua área de competência, porque outra coisa que se tem muito no momento, em algum momento, confusões do papel de cada um tendo o seu papel muito claro. O que nós fizemos? Um excelente trabalho. Eu tive mais problema com a agência de turismo durante a Copa do Mundo do que com o transporte aéreo. E eu tive, assim, eu falo isso com orgulho, porque eu tenho orgulho do meu país, eu tenho orgulho do que acontece aqui, né? E de bom, a gente já tem uma mania de falar, ó céus, ó vida, ó tudo. Eu não sou assim. Eu acho que as coisas, tem muita coisa boa, e fizemos, e honestamente, grande parte de todo o trabalho que foi feito no setor aéreo, seja pelas operadoras, seja pela reforma dos aeroportos, seja por tudo, fez mudar muita percepção da Copa no Brasil. Fez. A gente viu isso e tem pesquisas que mostram isso. Então, já me alonguei demais, mas eu acho que é importante dizer, para iniciar esse debate, que a participação da defesa do consumidor nesse ambiente tem que ser nesse sentido, no sentido de você construir cada dia mais acertos, com toda transparência, maturidade e responsabilidade, mas construir acertos. O modelo dos autos a gente já conhece. Esse não tem novidade. Está em 25 anos que está aí. Então, descumpriu a lei, vai receber um auto de infração mesmo. Seja da parte da agência, seja por parte do PROCON, seja por parte de qualquer um. Esse está na lei. Se a gente não faz, prevarica. E o Ministério Público manda instaurar a PAD, Processo Administrativo Disciplinar, contra a gente. Né? E está certo, o Estado tem que fazer seu papel. Se não tiver Estado também, né, tem minhas preocupações com isso. Agora, essa já está aí. Agora, o que tem que avançar num ambiente de transparência, respeito e maturidade é exemplos como o que aconteceu na Copa do Mundo, em que, em algum momento, alguém falava tem que punir por isso. E a gente chamava, aliás, em algum momento até falaram, você está muito poliana. Eu falei, olha, deixa eu tentar ser poliana 5 minutos, se der errado, a gente faz isso. Mas vamos sentar aqui todo mundo e vamos conversar? Como é que vai acontecer isso? E, no final, a gente conseguiu um bom êxito. Eu acho que essa é uma prova bem substancial de como a gente senta, conversa e resolve muita coisa. E isso, hoje, é um papel muito importante dos órgãos de defesa do consumidor, porque hoje o Brasil é uma sociedade de consumo. Talvez não era há 20 anos atrás, mas hoje eu não tenho dúvida de que seja uma sociedade de consumo. Obrigado. Eu costumo dizer que a doutora Juliana ganhou a minha admiração por ser, para mim, o maior exemplo que eu já vi de uma defesa do consumidor equilibrada entre os interesses, de fato, da sociedade de consumo e o entendimento do que está do outro lado e do que enfrenta a sociedade
de fornecedores e não dos consumidores. Acho que falar de exemplos de sucesso, como é o caso da Copa do Mundo, mostra o benefício que a gente tem de uma defesa do consumidor que tem esse approach e essa ideia, e não a ideia do modelo dos autos, que acho que define muito bem o que a gente tinha até aqui. Eduardo, como você vê, do ponto de vista da BEAR, e acho que a Juliana falou muito bem, que foi uma mudança até de percepção da indústria, de todos os envolvidos, após a criação da BEAR, como você vê essa evolução num diálogo e na criação de um modelo, e eu sei que você gosta muito dessa palavra, um modelo preventivo e não um modelo reativo a problemas. Como você pode contar um pouquinho para a gente do envolvimento da BEAR na criação desse modelo? Estava ouvindo a Juliana falar e eu confesso, vocês todos me conhecem, eu sou um emocionado, né? Eu me emociono muito fácil com as coisas agradáveis, assim, elas me tocam. E eu, pessoalmente, assumi um compromisso esse ano com as empresas associadas, com os colegas, que eu ia dedicar um volume enorme da minha agenda pessoal, junto com o Marco Diegues, que somou na equipe, para a gente tratar desse tema. E eu estava ouvindo a secretária Juliana falar, e lembrando, logo que a Copa acabou, eu recebi uma chargezinha que um humorista fez, e eu ampliei, pus na minha sala, que são 2 fulanos andando assim, com aquela camisa da seleção, meio amassada, os caras com a bandeirinha assim, né, saindo do estádio depois do jogo com a Alemanha, e um fala para o outro assim, puxa vida, a gente achou que era o aeroporto que ia fazer a gente passar vergonha. Né? E eu tenho essa charge, ela está comigo lá, e depois eu compartilhei com o Moreira Franco, o Moreira era ministro, ele também tinha ela na mesa dele. Ora, eu queria aqui, primeiro, corroborar 100% o que disse a Juliana, e assumir de público que sim, foi uma estratégia, foi uma decisão tomada pelas empresas aéreas brasileiras, porque o que foi a criação da BEAR? A criação da BEAR foi uma decisão das empresas brasileiras ao constatar que o processo de mudança pelo qual passava a aviação demandava, antes de qualquer coisa, uma nova qualidade de interlocução do setor, de toda a aviação, com uma série de públicos. Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, os formadores de opinião e a mídia, mas, fundamentalmente, com o maior ativo que nós temos, que é um patrimônio construído de mais de 100 milhões de passageiros todos os anos. Nesse sentido, a nossa avaliação, eu parto de um ponto que ela levantou, que é a origem legal, a origem formalmente ligada à disputa judicial do tema consumidor no Brasil. A nossa avaliação partiu exatamente desse ponto. Eu me lembro da primeira discussão que nós tivemos, onde eu fui procurar entender qual era a agenda que tocava naquele momento a Senacom. E, de fato, não apenas nós, eu creio que, esmagadoramente, diversos setores econômicos nesse país começaram a tocar esse tema a partir desse ponto de vista, o que, nos anos 90, era culturalmente justificável, era gerencialmente correto, dada que essa era a origem do tema. Ou seja, é parte do contencioso. Então, o que eu entendo? O que nós procuramos construir e o que é a nossa agenda para os próximos anos? Primeiro, nós estamos buscando construir um conjunto de ações internamente ao setor e externamente à nossa relação, tanto com os órgãos de defesa do consumidor, como com os consumidores diretamente, de ações preventivas no que diz respeito a essas relações, qual seja, informar de novo, informar mais ainda. Né? Esse guia que todos vocês receberam, esse vídeo que vocês viram aqui, enfim, é um conjunto de ações enormes de comunicação, não apenas por parte da BEAR, mas por parte individualmente também de cada organização, no sentido de procurar criar todas as condições para informar. 2, no que diz respeito a fatos concretos, nós temos uma reclamação X do tema Y, não quero entrar em caso detalhado aqui. Como fazer? Ora, como que nós construímos, como que é possível construir internamente nas nossas empresas a cultura da solução prévia, do entendimento prévio, da solução amigável, anterior à instalação de processos, inquéritos judiciais, barará, barará.
Então, para que isso aconteça, o nosso primeiro desafio é interno. Nós temos uma formação cultural de tocar esse tema sempre por meio do processo, do entendimento jurídico do assunto. Óbvio, nós continuaremos sempre envolvendo os colegas advogados, isso sempre, de alguma forma, vai ter que dar os parâmetros e os limites, mas nós passamos a entender, e isso realmente foi uma estratégia da BA, que há uma necessidade de compreensão de um novo momento cultural, de um novo momento político, de um novo momento de relações. Resultados já começam a aparecer visíveis. Esse da COP, eu creio que é o de maior magnitude, mas nós temos outros dados micros, por exemplo, que é interessante. O nosso índice de solução preliminar em disputa de consumidor, na média das 4 organizações, está superior a 70%. Isso, ou seja, menos de 30% das demandas formuladas por consumidor chegam num nível um pouco mais exacerbado de confronto. Tá certo? Os nossos posicionamentos empresariais nos rankings, aqueles famosos rankings, tem rankings nacionais, estaduais, regionais, etc., nós despencamos, né, mas despencamos assim visivelmente. E isso também nos ajuda. Agora, qual é a nossa meta objetiva? Primeiro, quer dizer, enquanto setor, criar ao longo de todo o setor essa cultura da solução prévia. 2, quer dizer, quando nós não temos, quer dizer, procurar... não, a primeira meta é evitar o problema. Vamos falar aqui rápido. Primeira coisa. Primeiro não podemos ter problema. Não estamos tendo problema de nenhum dos itens que mais aparece. Bagagem, remarcação, enfim, todo mundo sabe qual é a agenda. É evitar. Há formas para isso. Em não se evitando, construir solução prévia. Esses são os 2 primeiros parâmetros. Por quê? Acho que a primeira coisa é que nós reconhecermos que esse é um caminho longo, mas é um caminho factível. Então, como é que eu vejo o futuro? Esse processo de mudança está em construção. O caso Copa do Mundo é um exemplo real, concordo integralmente com a secretária. É um exemplo que nos encheu de orgulho, encheu a todos de autoestima, porque todos nós da aviação passamos 3, 4 meses com o chicote nas costas, por unanimidade de quase toda a mídia, por exemplo, vai dar errado e vai dar errado no aeroporto e no avião. Certo? E aconteceu o contrário. Todas as pesquisas depois demonstraram que o aeroporto e os aviões foram uma parte importantíssima, foram um elemento importantíssimo para uma boa imagem do evento e do país ao redor do planeta. E o segundo desafio para frente é, espalhando esse processo, transformá-lo numa prática que chegue ao conjunto dos consumidores. E aí é um debate cultural de médio e longo prazo. O nosso terceiro objetivo é, mantendo essa qualidade de debate que nós construímos recentemente com a agência reguladora, com a ANAC, com o Senacom, agora passamos a construir com vários PROCONs, nós consigamos também construir parâmetros de redação legal, parâmetros de entendimentos práticos e parâmetros de condução de casos que criem regras bastante claras que possam ser compartilhadas com o conjunto da sociedade, e isso, no final do dia, vai gerar 2 consequências. A primeira, colocou a secretária, agrega valor ao mercado. A segunda, diminui absurdamente o contencioso que a gente vai ter que operar. Bom, pegando um gancho aqui do Eduardo de criação de regras claras para o funcionamento do setor, queria que o Ricardo falasse um pouquinho. Acho que o Ricardo tem uma experiência bastante interessante na intermediação desses 2 pontos de vista, na pressão que a agência sofre dos órgãos de proteção ao consumidor e na interação que a agência desenvolveu com a indústria, para também ouvir as dificuldades da indústria. Falasse um pouquinho para a gente da construção e do papel da agência nessa construção de uma regulação que permita, no fim das contas, uma experiência melhor para os passageiros, um arcabouço legislativo mais claro, regras mais simples e que sejam mais fáceis de cumprir para as empresas e que sejam mais compreensíveis pelo público em geral. Alô, boa tarde a todos. Agradeço a BEAR pelo convite.
convite e parabenizo pela organização do evento e a Sator também. Bom, eu concordo, vou pegar também o gancho da fala do Eduardo com relação a esse novo momento que talvez a gente esteja aí se deparando, né, com o início de uma nova fase. Até então, Guilherme, eu acredito que a ANAC, desde a sua criação, vem tendo um comportamento um tanto reativo, né? Desde a sua criação, com os números que já foram trazidos aqui a esse evento, com relação ao crescimento do setor, a taxas chinesas, e isso somado com o estrangulamento que isso levou, né, das infraestruturas, o papel da ANAC, eu hei de reconhecer que foi um tanto quanto reativo. Mesmo na edição de regulamentos de proteção do consumidor, a própria Resolução 141, a origem dela foi uma ação civil pública movida em São Paulo, em que, enfim, na iminência de sofrermos uma condenação, que o judiciário imporia regras, a ANAC correu, eu estive desde o nascimento da agência, eu acompanhei isso de perto, mas nós editamos, então, uma resolução. E, junto com ela, vieram outras, né? Veio a 318, que diz sobre regras mínimas do bilhete de passagem, a 218, a 280, sobre acessibilidade, e por aí vai. Mas, nesse segundo momento, eu acho que talvez seja justamente o ponto de nós refletirmos e partirmos para um debate um pouco mais aprofundado sobre os direitos e deveres do consumidor. Ainda nessa primeira fase, eu acho interessante nós voltarmos à questão da Copa, porque, desde então, também a agência se debruçou e despendeu esforços para a defesa de dois pilares fundamentais para o que nós temos hoje, né, em termos de crescimento, de oferta de serviços, de novos consumidores tendo acesso ao transporte aéreo, que foi a liberdade tarifária e a liberdade de oferta. A ANAC participou de incontáveis audiências em Câmara, Senado, com Ministérios Públicos, Terceira Câmara do Ministério Público Federal, e foram conversas muito produtivas. A própria Senacom chegou a nos convidar, a questão de uns 3 anos atrás. Foi um evento bastante interessante do nosso ponto de vista, porque lá naquela altura, no período em que se falava ainda bastante de caos aéreo, a ANAC foi chamada para falar para a Procons sobre o transporte aéreo. Nossa sensação foi, vamos apanhar o dia inteiro, né? Era um evento do dia inteiro. A Juliana consentiu que nós trabalhássemos junto à agenda, e a intenção, o que nós fizemos foi levar para esse debate com Procons, com representantes de consumidores, os argumentos de todos os elos da cadeia que compõem o transporte aéreo. Então, nós levamos pessoal de infraestrutura aeroportuária, pessoal do controle do espaço aéreo, de manutenção de aeronaves, e, ao longo do dia, cada uma dessas pessoas falou brevemente sobre cada um do trabalho desses inúmeros atores que têm que atuar para que o transporte aéreo seja pontual e regular. E, ao final do evento, foi bastante interessante de ver que havia um nível de diálogo bastante maior, porque não se falar também em intolerância, né? Na medida em que os consumidores passam a entender os reais motivos, né, que levaram necessariamente a um atraso, a um cancelamento, que isso, por vezes, esteve fora e por vezes, isso, inclusive, é desejado, né? Onde há qualquer risco a uma das premissas de segurança de um voo, o voo deve ser atrasado, por vezes até cancelado. Então, essa tem sido a linha da agência, inclusive, né, de primar nos seus regulamentos, já editados, inclusive, para que o consumidor seja informado. Mas nem tudo são flores. Eu acho que desse largo período, né, que a agência ela vem sendo premida dos dois lados, né, da indústria por um regulamento mais moderno e dos órgãos de representação dos consumidores, onde que se quer chegar, né, em termos de proteção do consumidor, e qual é o papel da agência, né? Mas, enfim, eu deixo para uma outra oportunidade também falar. Bom, eu espero que a gente tenha oportunidade de voltar a esse debate de direitos e deveres do consumidor. Eu acho que esse amadurecimento do debate leva à possibilidade da gente discutir que essa, de fato, é uma relação de duas mãos e que existe um conteúdo de obrigação e um conteúdo de deveres por lado do fornecedor, mas que o consumidor também tem certas obrigações, e acho que esse tipo de iniciativa de educar esse consumidor e preparar ele melhor para a relação de consumo permite que a gente comece a falar mais também desses deveres. Mas você falou de uma coisa muito interessante, que é esclarecer para o público em geral o funcionamento de um
transporte tão complexo como é o transporte aéreo e fazer com que a sociedade conheça melhor todos os participantes desse setor. Acho que a partir do momento em que a gente teve a mudança aí no modelo de concessão dos aeroportos, a gente passou a ter uma possibilidade maior e uma visibilidade maior de se discutir também a participação dos aeroportos e da infraestrutura nessa experiência do consumidor. Então, eu queria pedir primeiro para o João Eduardo falar um pouquinho para a gente sobre como ele vê o papel do aeroporto e do operador aeroportuário nessa melhora da percepção do passageiro do transporte aéreo. Existem iniciativas da agência reguladora, existem iniciativas que são das companhias aéreas. Como é que você vê a participação do aeroporto em si, que também faz parte, sem dúvida, da experiência do passageiro? Alô. Boa tarde, senhores. Aproveitando a pergunta, eu queria não fugir ao tema, mas mudar só um pouquinho o foco de abordagem, que talvez a gente, com quase 2 anos agora, com o setor privado administrando aeroportos, a gente conseguiu enxergar. É verdade, a gente teve que fazer, num curto espaço de tempo, um grande volume de investimentos. Conseguimos entregar, acredito que, uma infraestrutura adequada para o evento que nos foi posto. Confins e Galeão agora estão, na verdade, com esse desafio de investir aproximadamente mais 4 bilhões de reais até meados de março de 2016. O recado que nós recebemos do Estado, quando a gente pegou primeiramente o contato de concessão, foi claro que, como ponto focal da concessão, estaria o usuário e, por consequência, o consumidor. O regramento que os concessionários têm hoje com relação ao seu ajuste econômico, tarifário, está vinculado diretamente à satisfação do consumidor. Os nossos investimentos hoje são voltados para satisfazer a melhor maneira possível como o usuário do transporte aéreo pode ter essa experiência dentro do aeroporto. Entretanto, a gente está enxergando que, em médio ou até um pouco longo prazo, a gente vai chegar a um momento que a melhoria do processo vai ser cada vez mais difícil. Então, o que eu quero colocar aqui para os senhores, até como consumidor? Parar de olhar um pouco a relação pessoal e tentar olhar a relação macro desse processo todo. Hoje nós temos, não dentro do sítio aeroportuário, nós temos responsabilidades diversas. Infraestrutura aeroportuária, empresas aéreas. Eu acho que esse é o ponto mais fácil da gente resolver. A gente já está com uma agenda em comum, buscando melhoria contínua nessa relação. Mas nós temos, e aí gostei da fala da doutora Juliana, que ela falou que conseguiu quebrar paradigmas. Eu espero que a gente consiga também, em breve, falar aqui, eu ou alguém, outra pessoa representando os concessionários, falar também que conseguiu quebrar paradigmas, da onde a gente consiga trazer tanto órgãos públicos federais, com a ideia de que todo o processo que é realizado dentro da cadeia produtiva de processamento de passageiros, ele precisa ter eficiência e qualidade com o objetivo único, o usuário ou o consumidor. Hoje a gente está com a agenda tentando iniciar esse processo de conversa, demonstrando que tanto ações privadas quanto públicas devem buscar um fim único, que é eficiência. Se a gente não conseguir desenhar nos nossos processos eficiência, não há sítio aeroportuário que vá conseguir abarcar a demanda crescente da aviação civil nacional. E outro ponto que eu acho importante, que a gente tem que começar a pensar, é o seguinte: a satisfação do consumidor, ela não é só pontual dentro do sítio ou quando ele compra a passagem. A chegada ao sítio aeroportuário e a saída do sítio aeroportuário é muito importante. Então, a gente tem que começar, e aí eu peço muito mais uma ajuda e abertura aqui a diálogos, como é que a gente pode conseguir buscar junto ao Estado brasileiro, não só o federal, como o estadual e o municipal, para a gente conseguir caminhar na linha de integração intermodal entre aeroporto e cidade. Assim, o aeroporto no Brasil hoje ainda é uma ilha, a gente ainda sofre muito na chegada e saída do aeroporto. Vai chegar um momento que,
por melhor que eu tenha uma infraestrutura, por melhor que eu tenha um processo desenhado dentro de um aeroporto, a satisfação do consumidor não vai ser atingida, seja porque ele já vai chegar estressado ao seu destino de origem ou sair estressado do seu destino final. Então, esse é o primeiro recado inicial. Só mais um instante, uma pequena interrupção. Gostaria de convidar aqui ao palco a senhora Elice Maria Chequim Bueno, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, a quem eu peço uma salva de palmas, por favor. Passo a palavra mais uma vez ao moderador. Bom, continuando um pouquinho no tema de aeroportos, eu acho que a gente ouviu um pouco sobre uma mudança importante com a entrada de novos operadores aeroportuários, e eu tenho certeza que isso impactou muito também a percepção pública a respeito do papel da Infraero e talvez o que a Infraero vê hoje de possibilidade também de contribuir para essa busca por uma melhoria na experiência como um todo dos passageiros. Então, eu queria pedir ao André Luiz que dividisse um pouco com a gente a percepção da Infraero sobre o papel dela nesse momento de mudança do paradigma do que é o atendimento ao passageiro no aeroporto. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Primeiramente, só queria corroborar com o que foi colocado agora por ele, no sentido da acessibilidade ao aeroporto, Guilherme. O que foi pontuado aqui é extremamente verídico, uma vez que, principalmente Guarulhos e Galeão, por vezes o passageiro demora até 3 horas para chegar ao aeroporto. E se também houver qualquer problema no processamento mínimo, lembrando que, no caso de Guarulhos, quase 50 empresas, creio eu, que metade delas trabalham no sistema part-time, abre 4 horas antes do check-in, o passageiro terá 1 hora somente para fazer todo o processamento migratório. Check-in, processamento migratório, aeronave. E, com certeza, desvaloriza o sítio aeroportuário, que faz parte de todo o ativo do aeroporto. Logo, todos nós sofremos com essa desvalorização em função dessa falta de mobilidade. A questão da Infraero, com as primeiras 3 concessões, ficou claro que o setor é um setor pujante, é um setor forte, um setor que agrega valor e, por vezes, salva o transporte brasileiro, conforme o ministro colocou aqui, as cidades que só se chega através do avião. Também foi colocado, de maneira muito específica, pelo presidente da ANAC, a questão da transparência de regras claras. Isso também nos saltou aos olhos, isso foi muito interessante. A perda dessa receita nos fez repensar diversas situações, as comparações são eminentes e a gente tem que se adequar a essa modelagem. Hoje foi anunciado que mais 3 sairão logo. Por eu fazer parte da diretoria comercial, eu já me vi, serão 12% a menos de receita. A gente começa a fazer a conta passada. E nós temos, por dever, sim, criar todo um fluxo operacional para que o passageiro chegue. Exemplo, Brasília tem um grande hub, e só é eficiente uma vez que todos os passageiros já chegam, ou a grande maioria, literalmente seguros, esterilizados. Com isso daí, faz com que o aeroporto de Brasília tenha uma grande operacionalidade, porque Guarulhos esteriliza seu passageiro, mas também Palmas esteriliza seu passageiro. Então, sobrará mais tempo para o consumidor usufruir dessa nova infraestrutura, citando somente o exemplo de Brasília. Nós temos aqui, por obrigação de desburocratizar um pouco mais, justamente tentando chegar ao time das iniciativas privadas que hoje administram. São benchmarks interessantes, no entanto, a gente tem uma certa desvantagem no sentido de termos algumas regras que são mais impostas, principalmente na velocidade de expansão dos aeroportos, e a gente se viu obrigado a compensar com outras atitudes, exemplo de check-in compartilhado em 12 aeroportos que serão feitos até dezembro. Com isso daí minimiza a necessidade de expandir aquela infraestrutura básica, que é o primeiro contato do passageiro com a empresa aérea, que é o seu check-in. Foi colocado aqui também nesse palco, né, doutora Juliana, como a senhora colocou, a questão dos direitos e deveres também dos seus usuários. Hoje o passageiro tem um contrato claro com a empresa aérea, principalmente no quesito tempo.
e ele não se atenta às 2 ou 3 horas da aviação internacional, aquela hora da aviação doméstica, e com isso sobrecarrega toda a questão do processamento. Se chegar com 25 minutos de antecedência no check-in, não será atendido e provavelmente culpará a empresa, mas, no entanto, ele desrespeitou o preceito básico dele. Também há de se entender que é um modal muito rígido em normas de segurança. Então, foi colocado que haverá necessidade de cancelamento de voos. Sim, por uma questão de segurança, talvez. E isso tem que estar mais claro para os usuários, e os usuários têm que entender isso melhor. O desafio da Infraero é a questão de facilitar o processamento e de se ater aos benchmarks que estão acontecendo ao nosso entorno. A gente teve aqui acho que um apanhado geral de posicionamentos, principalmente de uma assunção de responsabilidades de várias partes de um processo que busca, no final, entregar um bom serviço ao passageiro, entregar uma experiência melhor, seja do ponto de vista do aeroporto, seja dentro das aeronaves, seja o papel do Senacom, da ANAC, buscando criar um ambiente melhor onde esse negócio aconteça e onde esse transporte seja concluído de uma maneira mais eficiente. Doutora Elicy, que talvez não tenha ouvido algumas das palavras aqui ditas, mas conhece muito bem esses conceitos e sabe muito bem qual é o intuito dessa discussão. Como a senhora vê o papel do IDEC, que talvez seja a principal associação de várias das associações que tem um papel bastante combativo e bastante importante na sempre presente lembrança de que o consumidor é a finalidade principal de todo esse processo e que ele deve ser protegido, nesse contexto de mudar um pouco o approach litigioso para uma busca de diálogo, que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje, é o que a ABEAR está se propondo, com, vamos dizer assim, todos baixando um pouco a guarda, reconhecendo algumas dificuldades, algumas deficiências. Qual seria a participação do IDEC e como o IDEC está se preparando e está se adaptando a esse tipo de nova interação, seja com os órgãos públicos, seja com os fornecedores em si? Já está? Bom, boa tarde a todos. Eu pretendia dar bom dia a todos, mas não foi possível, então eu queria agradecer, em primeiro lugar, Leonardo da Vinci e Santos Dumont e todos os presentes que possibilitam essa vinda tão veloz, né, de São Paulo para Brasília e poder participar desse evento com todos. Eu queria também agradecer, então, ao Guilherme, à ABEAR, pelo convite que nos foi feito. O Marcos Jegues esteve conversando conosco, provavelmente todos conheçam, esteve conversando conosco sobre a importância mesmo do diálogo, e eu queria já parabenizar aqui de antemão a todos os presentes, e a Infraero, a ANAC, a ABEAR, a Senacom, todos aqui que estão presentes, e dizer que, realmente, eu não tive o privilégio de ouvir todos aqui, então eu fico... Mas, por isso, também tenho o privilégio de falar sem ter ouvido, mas entendo o propósito da reunião, e é isso mesmo que nós temos que iniciar, o diálogo. Eu queria, inicialmente, também apresentar o IDEC. Eu não sei se todos conhecem, mas o IDEC é um instituto, é uma ONG de defesa do consumidor, ou seja, de todos nós, né? E ela existe há 28 anos. E eu diria que, assim, o Código de Defesa do Consumidor foi um trabalho árduo de toda a equipe que fundou o IDEC. Então, eu queria dizer e convidar todos vocês, como pessoas físicas, que podem ser associados do IDEC, como consumidores de outros produtos, de outros serviços. Eu queria dizer, o que eu tenho para dizer, eu acho que exatamente vai na linha da questão do diálogo, bem pontuado aqui, e na necessidade de informação, que foi a última fala do representante da Infraero, né? Realmente, eu acho que através da informação, que é um dos direitos básicos do consumidor, é que a gente consegue, inclusive, abrir essa porta para o diálogo. O consumidor tem, sim, direitos e deveres, né? Ele tem direitos e tem deveres. Só que esses deveres, muitas vezes, ele não conhece. Muitas vezes, ele conhece muito pouco o direito, inclusive. Então, eu acho importante dizer para esse público que uma das questões importantíssimas é a comunicação.
e a comunicação para auxiliar a tomada de decisão. Eu queria aqui lembrar, eu gostaria de lembrar assim, algumas histórias. Eu acho importante a gente refletir, sabe, para pensar no como é que os conflitos de fato estão se estabelecendo e por quê, né? Eu conversei outro dia com uma pessoa, uma amiga que trabalha em serviço de atendimento a cliente, uma pessoa muito querida, e aí eu estava dizendo, nossa, como é que foi sua operação? Ela está há muito tempo na mesma empresa. Ela disse, Elice, eu vou até pegar meu roteiro, não é cola, mas é um roteiro, cola, porque eu não sei o que é colar, mas roteiro eu fiz um aqui para mim. Então, ela me disse assim, em 1995, ela tinha 35 profissionais de atendimento. Desculpa, 135. E aí, ela tinha 50 posições de atendimento, né, aquelas posições que atendem e tal. Depois, em 2005, 10 anos depois, isso foi para 540 profissionais de atendimento. E agora, em 2015, ela falou, vou crescer mais além dos meus 1.300 profissionais de atendimento. Então, eu acho que isso já é um dado para que a gente questione o seguinte, será que nós estamos formando, será que as pessoas que estão na linha de frente estão reproduzindo o que nós aqui estamos discutindo? Será que as pessoas da linha de frente estão auxiliando o consumidor na consciência sobre os direitos que possuem numa relação de consumo? Porque possuem, né? Então, os deveres que ele tem, para que ele possa se comprometer com todo esse elo de fornecimento, porque é um elo, né? Um é a passagem, daí você tem a infraero, depois você tem, depois que você compra a passagem no balcão, você tem mais uma relação. Quer dizer, eu acho que a gente tem que começar pode começar a pensar em discutir a relação. DR, né, o pessoal fala. Mas é mais ou menos isso. Será que a gente está se relacionando, de fato, com o nosso cliente, informando a ele? Será que nós estamos usando as revistas de bordo para dizer a ele da importância dos deveres dele, da participação, ou nós estamos usando para uma publicidade ou um tema mais leve para ele? É importante que leia temas leves, que conheça os novos destinos, né? É a parte do sonho. Mas, na realidade, a informação é que vai impactar. É o comportamento dele, também consumidor, que vai impactar nessa relação, que está sendo discutida aqui. Então, eu diria que essa questão da informação, assim como eu enxergo que, e certamente a Juliana concorda nisso comigo, que o papel de educação ao consumidor sobre os direitos que ele possui é um papel do IDEC, é um papel da Senacom, é um papel de todos aqueles que representam o consumidor, certo? Agora, é um papel dos senhores também mostrar os deveres e por que esse consumidor tem esses deveres, para que ele possa entrar nessa relação com sabedoria, com vontade, né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Eu vejo assim que existem várias ferramentas. Hoje, aliás, a minha vinda para cá, caberia até uma fala gostosa sobre vários aspectos que eu vivi, positivos e negativos. Porque eu tive um problema, ouvindo aqui agora em Infraero, eu tive uma situação de fato de caso fortuito e força maior, que ele bem disse, né? E aí a pessoa não chega, quando ela chega, quanto tempo ela tem? Será que ela tem a consciência dos 30 minutos? Tem, a gente tem a consciência. Só que tem os casos fortuitos e força maior. E quem arca com isso? Eu. Né? Porque eu tinha o dever de estar lá. Então, eu arco com isso. E aí eu passaria aqui para discussão 2. Nós estamos diante de uma nova resolução. Para que a gente não crie mais conflito, não seria interessante que a gente também assumisse a responsabilidade pelo caso fortuito e força maior? É só um ponto de questionamento. Né? Quando a gente também deixa de voar, seria interessante pensar nessa troca de responsabilidade. Eu sou responsável pelos casos fortuitos e força maior que ocorrem comigo no trajeto. Mas quem se responsabiliza quando o caso fortuito e força maior for ocorrer lá no aeroporto e com o voo em que eu estava buscando? É importante essa reflexão. Senão, a relação não estabelece e nós vamos discutir a relação a vida inteira. Então, eu sei que eu tenho pouco tempo, vai passar outras perguntas, então eu sei que eu tenho muito pouco tempo, e queria deixar essa mensagem para vocês. A gente tem várias ferramentas no Código de Defesa do Consumidor que promovem diálogo. Convenção coletiva de consumo é um grande desafio para a sociedade civil, é um grande desafio, e eu lanço aqui, né?
E lanço aqui também as histórias, que, com muito cuidado, porque certamente a Convenção Coletiva de Consumo, em 2000, não sei se alguém aqui conhece isso? Pode levantar a mão. Então, em 2001, 50% dos empresários conheciam. Nós fizemos uma pesquisa. Então, 50%, 51%, 54% conheciam a Convenção de Coletiva. Hoje, existe esse direito para nós, enquanto associações, enquanto empresários, enquanto consumidores, estabelecermos esses diálogos, mas as empresas provavelmente não conhecem. É natural, a gente tem que respeitar. Eu estou usando aqui para dar essa informação. Nós temos essa possibilidade. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele abre diálogo também, né? Ele é um instrumento para diálogo, para equilíbrio e para melhoria da qualidade das relações de consumo. Esse é o objetivo do Código. E é assim que eu desafio a todos nós, aqui e aí, a conduzir as relações daqui para frente. Muito obrigada, e eu vou passar, então, a palavra para o Guilherme. Obrigado, Vice. Eu acho que a gente tem já algumas perguntas aqui. Quem quiser fazer outras perguntas, eu vou ser controlado aí pelo tempo e, por favor, me avisem como a gente está. A primeira delas, e que eu já esperava para o Ricardo Catanã, obviamente, é o que está no radar para os próximos meses e que tipo de discussão a gente tem de novas resoluções e de novas regulamentações, principalmente no que tange a decisão e a discussão de modelos mais centralizados do contrato de transporte, com mais conteúdo, ou modelos com menos conteúdo e com mais liberdade das empresas para oferecerem produtos diferentes. Eu acho interessante você falar um pouquinho sobre isso, levando em consideração o que a gente acabou de ouvir, a importância do dever de informação e do passageiro estar consciente disso. A gente já teve a oportunidade de discutir esse tema e acho que é muito relevante na hora da decisão por um modelo mais aberto ou mais engessado de modelo de contrato de transporte, o nível de informação que o passageiro tem e quão pronto ele está para interagir com essas opções diferentes que ele pode ter. Muito bem. Antes de entrar na discussão de regras propriamente ditas, é importante colocar para todos em que momento institucional que essa questão está sendo posta dentro da agência aqui, que momento que a agência vive nesse exato instante. Hoje nós estamos em plena discussão de um planejamento estratégico aí de longo prazo que a agência vai passar a adotar e que vai estar conectado diretamente com a ideia de agenda regulatória, que a ANAC já passou a adotar com a publicação dos temas que vão ser levados à discussão para a possível regulamentação no universo de 2 anos. Então, a gente está agora no curso da agenda regulatória do biênio 15-16. Eu posso estar errado, não sei se era 14, 15-16. É isso. Obrigado. Então, dentro dessa agenda regulatória, já é um tema colocado pelos diretores da agência, a discussão das condições gerais de transporte, que seria como que um código, as regras que permeiam os contratos de transporte aéreo. E elas derivam da portaria 676, né, do antigo DAC. Algumas já foram editadas, algumas resoluções já foram editadas, eu até citei no começo da minha fala, pela ANAC nesses 9 anos. A 141 é a mais emblemática delas, né, que trata do direito de assistência aos passageiros. E a ideia, então, é nós tratarmos agora de revogar o restante, revogar e reformar, né, editar uma única resolução que vai tratar novamente com um único instrumento dessas condições gerais de transporte. Então, aí vai entrar não só a 141, o transporte de bagagem, a questão que já foi colocada aqui, é um tema que já vem sendo debatido, do caso fortuito e força maior. Aliás, esse é um ponto juridicamente interessantíssimo, porque mesmo na regulação alienígena, né, da Europa, o regulamento 261 europeia fala que, em determinados casos, os direitos de assistência para os passageiros eles ficam excluídos em casos fortuitos de força maior. Mas foi curioso perceber que no evento das cinzas vulcânicas na Europa, quando os passageiros começaram a ficar presos em aeroportos, em especial aqueles de voos internacionais, muitos brasileiros ficaram presos na Europa, o regulador europeu determinou que as empresas arcassem com os custos de
de hospedagem, alimentação, enfim, para esses passageiros que estavam lá presos nesses aeroportos. Então, onde ficou, né, a questão do caso Força Maior, bem pontuado pela senhora. Mas, então, esse é um dos pontos também que já está em debate. O que a agência fez, e é uma outra preocupação ainda sobre o arcabouço institucional, a gente está tentando, na medida do possível, melhorar a qualidade das nossas audiências públicas. Eu acho que esse é um tema que aflige todas as agências reguladoras, né, em especial naqueles de interesse direto dos consumidores, ou que eles possam perceber o impacto na sua vida diária. Quando a agência reguladora sai com uma proposta, ela já tomou várias decisões e aquela proposta, ainda que posta para discussão pública, já teve uma etapa anterior de grande discussão, enfim, e fica parecendo que já é algo até mesmo imposto pela agência, decisões que ela tomou, ainda que abertas, mais uma vez, para a nova discussão pública. Então, o que nós fizemos para essas condições gerais de transporte, que vão gerar grande debate, grande calor, né, visto que o transporte aéreo vem sendo matéria, enfim, dos jornais aí, quase que semanalmente nos últimos 10 anos, mas nós fizemos dupla rodada de discussão. Então, nós lançamos para uma consulta pública e fizemos isso com a participação do Senacom, dos PROCONs, fizemos várias reuniões com os representantes da ABEAR, da ANEA, enfim, também estiveram conosco, para uma construção de um texto inicial, que a gente espera que no prazo aí, eu não posso prometer, mas a gente espera que em 2 meses isso já possa ser aprovado pela diretoria, para aí sim ser lançado à audiência pública e com uma nova rodada de contribuições e abertura para o público. Nós estamos, inclusive, buscando parceiros de universidades, se possível, para lançarmos uma plataforma web em que o texto da norma possa ser traduzido de uma forma bastante amigável e trazer o interesse, né, do passageiro, do consumidor individual ali, para que ele possa contribuir nessa audiência pública. Então, a agência, mas voltando um pouco à sua provocação, Guilherme, sobre qual a tônica, né, para onde que a agência quer caminhar. O que nós temos tentado conjugar a necessidade de proteger o passageiro, enfim, né, como fim preventivo, a questão primando pela informação que o transportador aéreo deve prestar, inclusive por escrito, para municiar o consumidor lesado e dar a possibilidade de autotutela, ele saber o que aconteceu com ele, poder ir atrás da empresa aérea ou mesmo ao judiciário, né? Isso já está posto na 141, mas o que nós temos tentado é provocar um debate mesmo em torno de direitos básicos. Quais são os direitos básicos do consumidor? E o que está embutido no que eu estou dizendo? Hoje nós enxergamos na nossa regulação certos pontos em que seria possível, pelo menos em tese, uma desregulamentação. Eu acho que o caso da franquia de bagagem é o mais emblemático, né? Quando se vê para os demais mercados, os mercados, aqueles mais pujantes, inclusive, os regulamentos eles não tratam desses direitos que aqui são postos, né, como direitos mínimos do consumidor. Esse é um debate que gera muito calor, né? Enfim, companhias aéreas nos premindo para que a ANAC desregulamente e permita que as empresas aéreas, conforme seu modelo de negócio, possam oferecer mais serviços diferenciados aos passageiros, ou ainda, né, que isso permita que novos entrantes, novas companhias aéreas, as denominadas low cost, elas possam ingressar eventualmente no nosso mercado, o que seria favorecido, inclusive, com a rediscussão da questão da participação de capital estrangeiro, mas, enfim, esse é outro problema. Mas só no que se refere a essa questão das condições gerais de transporte, essa é uma discussão que está posta, é o momento de nós aprofundarmos os debates sobre essa possível desregulamentação. Quais são os efeitos disso? Quais as preocupações que nós devemos ter numa eventual desregulamentação, né? Mesmo aí fora, nesses mercados mais desregulamentados, hoje existe uma reclamação muito grande também do que um recente artigo da Economist, o articulista, ele analisando esses mercados desregulamentados, ele chega a pontuar o seguinte: hoje existe uma miséria calculada, né? As companhias aéreas elas provocam desconforto para vender conforto a conta gota. Então é uma provocação interessante, em especial porque ele conclui dizendo: de quem é a culpa? Da empresa aérea que cria desconforto para vender conforto, ou dos passageiros que, quando entram lá na web para procurar passagem, eles procuram pelo preço, em especial pelo preço. É o primeiro item de decisão do passageiro.
Então, as empresas inventaram isso do nada ou existe uma demanda para esse tipo de serviço? Nós ainda não temos esse nível mais agressivo de desregulamentação, que eu ousaria dizer, mas eu gostaria de colocar, inclusive, para que todos refletissem. Será que não é a hora de nós iniciarmos um debate sobre uma maior abertura e que garanta acesso de mais e mais consumidores? É fundamental dizer, né? O vídeo apresentado pela ABEAR em emblemático, enfim, todos que aqui falaram, reforçaram o fato das classes C e D terem ascendido ao transporte aéreo, mas nós acreditamos que mais e mais CPFs, né, mais e mais pessoas possam começar a usar transporte aéreo e uma eventual desregulamentação dosada, bem estudada, bem debatida e acordada com todos os interessados, ela possa propiciar. Dessa resposta sua, eu acho que a gente já poderia fazer um novo evento aí com 3 ou 4 tópicos que você citou e debater a tarde toda a desregulamentação do setor, os benefícios disso e os riscos disso. Cada um dos pontos que você passou aí, acho que essa é a riqueza desse tipo de debate. A gente pode marcar um evento desse por semana e a gente não vai conseguir cobrir toda a agenda que a gente gostaria, mas quando você fala em novas resoluções e quando você fala na criação de um modelo diferente ou na complementação de um modelo, de uma regra mais clara, a grande preocupação que eu sinto, e ela apareceu aqui nos papeizinhos, principalmente por parte das companhias aéreas, a ANAC vai criar uma regra, a regra pode ser o ideal de acordo com o modelo imaginado pelas companhias aéreas, ou pode não ser o ideal, mas uma dificuldade que as empresas enfrentam, e isso permeia muito o dia a dia das empresas aéreas, essa regra, quando chega ao judiciário, ela não tem a efetividade que se gostaria de uma agência reguladora que diz é assim que funciona o setor e isso ser efetivamente respeitado. A gente tem hoje, provavelmente, o Brasil, e isso a gente escuta muito nos fóruns internacionais, como o maior foco de contencioso de qualquer companhia aérea, inclusive das estrangeiras, que têm mais processos judiciais aqui do que tem nas suas matrizes, algumas delas chegando a ter mais processos aqui do que tem em todo o resto do mundo somado. Isso é reflexo de várias coisas, é uma litigiosidade que é comum aqui, a gente aprendeu a lidar, mas existe uma grande esperança por parte das empresas de a construção de um arcabouço legislativo mais claro e mais aplicável e mais forte ser uma chave para a redução desse processo. Eu queria perguntar para a secretária Juliana, primeiro, se ela vê a possibilidade, de alguma maneira, a partir de um diálogo e uma construção melhor de um modelo para o setor que ouça toda a sociedade, se existe essa possibilidade, se no âmbito do Senacom existe alguma forma de haver uma contribuição para que, de fato, as regras sejam mais claras e mais cumpridas. E, por outro lado, como o Senacom vê esse problema da enorme litigiosidade, do número gigantesco de ações perante o judiciário e iniciativas para reduzir esse número, para buscar, como o Eduardo coloca, a questão preventiva, uma solução rápida que, de fato, os números melhoraram muito para esse setor. Bem, eu estou chegando à conclusão que a gente tinha que ter ficado a tarde toda, porque são vários assuntos e cada colega que falou aqui me despertou um pensamento que gostaria de externar para o debate. Para começar, acho que transporte aéreo é uma coisa meio fascinante, né? Eu nasci no interior e o programa de domingo à tarde era ir para o aeroporto ver quando tinha. Na minha cidade não tem mais, precisa retomar. Então, é uma coisa interessante do ponto de vista do ser humano, nessa coisa da aviação, né? Mas, pegando o gancho do que Guilherme colocou, o Catanã, e também aproveitando os excelentes comentários da Elice, quando ela fala do distanciamento entre esse evento e a ponta, né? E eu queria fazer um apanhado rapidamente de tudo isso. Primeiro, a notícia boa ou a notícia ruim, que esse volume de contencioso no Brasil não é só do setor aéreo. Esse é um volume que perpassa o setor de telecomunicações, o setor de
financeiro, saúde suplementar. Então, nós temos, lamentavelmente, que fazer uma discussão mais profunda disso. Por quê? Porque não vamos nos iludir que esse custo todo passa para o nosso bolso como consumidores, né? Então, o Estado brasileiro não tem uma árvore que dá dinheiro, né? Então, ele tem que... o Estado repassa por tributos, e os tributos são pagos por nós, direta ou indiretamente. O custo maior para a companhia aérea, para o banco, volta para o consumidor no preço. Então, nós temos Eu conversava com o novo secretário de Acompanhamento Econômico essa semana, que nós passamos uma fase de acesso extraordinário, tem mais CPF, tem mais gente que poderia voar mais, né? Voa 1, 2 vezes por ano, mas poderia voar mais. Mas temos acesso. Passamos pela qualidade, estamos avançando na qualidade. Quando reduz o número de reclamações, é porque, de fato, esse assunto entrou no radar de todos, e todos estão, de uma maneira ou de outra. Ouvi aqui da própria Infraero, a Associação dos Aeroportos. Por quê? Porque o consumidor, hoje, ele não tem mais direitos ou menos direitos, ele é mais poderoso. Porque se o Estado não atende ele vai para a rede social. Se a rede social não está bom, ele faz qualquer outra coisa. Essa é a sociedade. Ele vai para a rua. Ou quem estava na rua há 2 semanas atrás anda de avião ou anda de ônibus. É a vida. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Quando as pessoas não encontram eco, quando elas não encontram respostas, elas fazem de tudo, de queimar ônibus a ir para a rua. Então, acho que essa realidade, todos, Estado e mercado, têm que ter consciência. Porque isso vai aumentar a litigiosidade. Então, acho que a qualidade já está no radar de todo mundo. E aí vem um outro item, em seguida, que acontece nos países desenvolvidos, ou mais desenvolvidos, que é a discussão de preço. Né? Então, uma coisa que eu tenho dito para todos, a defesa do consumidor, há muito tempo, já sabe que não tem free lunch. Já sabe. Mas, como não tem almoço grátis, ela quer discutir o cardápio. Né? Porque, no final, a conta do almoço é paga por todo mundo. Então, vamos discutir o cardápio? Então, nessa linha, Catanã, quando fala de desregulação, eu não tenho, a priori, uma opinião formada sobre A ou B. Eu só tenho preocupações. Nós vivemos num Estado que... Esse está na Constituição de 88, eu não posso fazer nada. Mas é um Estado que criou para o cidadão a expectativa de que o judiciário vai dizer tudo o que ele quer para cumprir a Constituição. E até tenho pena, tem amigos juízes, eles olham assim e falam, olha, não tem muito o que fazer aqui, porque, de fato, é isso que eu estou fazendo, cumprir a Constituição. Então, nesse sentido, a minha preocupação com desregulação é dizer o seguinte, nós temos um nível de maturidade do consumidor, dos poderes constituídos, né, e do próprio mercado para viver isso. Previsibilidade, a pouca que a gente tem, com base em regulamentos da ANAC, já elevam a judicialização. Porque dizem, eu já ouvi juiz falar isso. Não, o Estado, o juiz sou eu, não é a agência. Não é ninguém. Quem fala aqui o direito sou eu. É uma visão brasileira que se tem de que o Brasil precisa de um árbitro para tudo. Né? Não é? E nós, advogados, tadinho de nós, né? Nós somos os mais mal amados do mundo. Porque você é chamado quando? Quando alguém morre, quando alguém separa, quando alguém te processa, quando você demite alguém. Né? A gente nunca é chamado para dizer vamos evitar os conflitos. E nessa linha de reflexão, né, dessa regulação, acho que não há nada escrito nas pedras, né, nem as leis de Moisés, acho que não estão mais na pedra, mas o que eu acho que é importante a gente ter uma avaliação pragmática é de que mexeu aqui, qual a externalidade ali? As variáveis são muitas. Nós temos um sistema de defesa do consumidor que tem 800 PROCONs, 27 Ministério Público do Consumidor, 27 defensorias públicas com autonomia de defesa do consumidor e 20 associações civis, como o IDEC, que é a nossa maior entidade no Brasil. Então, a previsibilidade também pode ser uma blindagem para o processo. Tá? Não estou dizendo que... Aliás, vou adorar fazer um debate amplo sobre desregulamentação de algumas questões. Né? E acho que isso... Por último,
pegando o gancho da prevenção, pegando o gancho da volumetria de reclamações, de processos contenciosos, que a Secretaria Nacional do Consumidor e os órgãos do sistema têm procurado. E isso que o Eduardo comentou aqui agora há pouco, do índice de solução na média de 70%, só é possível porque o sistema de defesa do consumidor tem investido na conciliação. Tem investido. Há algum tempo que o sistema entende que o cidadão quer a efetividade e não a multa. Ele não quer que fale, olha, vai ter um processo. Não, eu resolvo meu problema aqui. Então, essa percepção, o sistema se apropriou. Então, nós temos um SINDEC hoje que permite tanto o PROCON quanto o consumidor e até as empresas saber o que acontece nos PROCONs, ter mais agilidade. E temos uma outra ferramenta, que eu queria fazer um merchandising aqui, que é o consumidor.gov.br. Foi uma inovação. Vocês não fazem ideia como é difícil falar em conciliação num ambiente contencioso, gente. E eu acho que as companhias aéreas e o setor, o mercado, tinha que se aproveitar dessa oportunidade. Sabe, tem muita gente que advoga pelo conflito e diz, não, IDEC, o que você vai fazer num evento das aéreas? Nós não temos colega que fazem isso? Falem para mim. Então, nós estamos num momento hoje que nós criamos, com apoio de muitos, uma oportunidade de mostrar que nós somos gente grande, que nós temos condições de dialogar e enfrentar problemas. Materialmente falando, o Consumidor Gov representa isso. Porque lá não tem intervenção do Estado. Lá o consumidor reclama, a empresa responde e o consumidor me diz se deu tudo bem ou não. Olha os indicadores. Pasmem, eu estou com o setor de telecomunicações com mais de 85% de resolutividade. O Poder Judiciário está todo atrás da gente, porque quer também criar uma vinculação. Já tem convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo e com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, nós temos hoje mecanismos práticos para o consumidor que permitem diminuir contenciosos. Né? E eu queria, para dizer o seguinte, nesse convite que eu faço, a Avianca foi a primeira empresa que topou o desafio. Né? José ia lá na secretaria e dizia, mas eu não sei direito, né? O pessoal, a equipe, Renato, todo mundo, e entrou. Hoje, falta azul. Né? Não está tudo azul na consumidor.gov, né? Para usar o slogan da companhia aérea. Então, já que nós estamos num papo aberto, franco, né, e que quer a maturidade, eu já tenho lá a TAM e a Gol também. Agora, esses mecanismos é que vão mostrando para o cidadão, vai mudando a percepção da sociedade de que não existe uma luta do bem contra o mal nas relações de consumo. Que nós não estamos falando de uma relação maniqueísta. Não é? E que em qualquer estado desenvolvido do planeta tem problema de consumo também, tem problema de transporte aéreo. Só que lá isso não é um tema. Isso não ocupa a primeira página de um jornal. As pessoas lidam isso como tomar água. Civilidade significa saber resolver problemas. E eu acho que o grande desafio, seja com regulação, sem regulação, desregulando, não sei, é lidar de forma muito séria, transparente e com boa vontade na solução dos problemas. Né? Falei no início que o copo estava meio cheio, continuo afirmando, ele está meio cheio. E acho que é importante continuar nesse trabalho que a gente tem feito, que nós vamos ter cada dia mais resultados. Bom, a gente está aí um pouquinho perto do limite de tempo. Eu recebi aqui um número grande de perguntas que eu vou endereçar a cada um aqui para que respondam por e-mail da maneira possível. Eu acho que uma última pergunta, já que o copo está meio cheio, deveria ser endereçada a um dos responsáveis, talvez, pela construção desse copo meio cheio. Eduardo, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os planos para a gente encher a outra metade do copo e como você vê essa colocação de que existe um trabalho pela frente para diminuir litigiosidade e melhorar a solução de conflitos, que acho que vai muito na linha do que a BEAR quer buscar e está aí na sua agenda para esse ano e para os próximos. Vida fácil, né? Eu acho interessante, como vocês sabem,
uma parte grande da minha agenda hoje é ocupada no processo de negociação e diálogo com o movimento sindical, com o Sindicato dos Aeronautas especificamente, por conta de um tema que está no Congresso Nacional, que é a regulamentação da profissão de aeronauta. Quando eu respiro um pouco desse tema, a minha agenda passa a ser tomada pela discussão com as relações de consumidor. Então, o único lado bom dessa história é que eu torço para o Santos, que nas últimas semanas tem melhorado um pouco o meio ambiente. Bom, eu penso o seguinte: primeiro, eu queria ser muito transparente aqui, até porque estou diante de todos os nossos colegas. Essa mesa não tinha, esse debate não tinha e não tem o objetivo de ser algo agradável ou simpático nem charmoso. Nós sabemos, temos absoluta consciência que essa é uma agenda aberta, é mais uma das 7 ou 8 agendas centrais que nós temos em aberto no nosso setor. O que nos dá autoridade para compor uma mesa aqui e poder olhar no olho, quer dizer, do Ministério da Justiça desse país, quer dizer, do IDEC, que é uma entidade que eu me lembro ainda do tempo da Marilena Lazzarini, para ter uma ideia, que eu já sou um pouco, eu engano, mas já tenho mais de 50. Quer dizer, da agência reguladora, né? Não pareço, né? Mas tem. Da agência reguladora, quer dizer, é o fato de que nós assumimos de público que nós temos uma agenda para construir. O nosso maior ativo, eu costumo dizer, disse a mídia agora há pouco, é que nós construímos um mercado de mais de 100 milhões de passageiros. A tradução na aviação da construção da sociedade de consumo nesse país, quer dizer, constituída ao longo da última década, no nosso caso, foi passar de 30 para 100 milhões de brasileiros voando por ano. É desse ativo que a aviação não abre mão de forma nenhuma. É por conta desse ativo que cada um aqui acorda de manhã e vai trabalhar. E a gente acorda de manhã para resolver problema. É por isso que a gente faz. Então, respondendo objetivamente a segunda parte da história. Nós temos um copo meio cheio na medida que nós temos dados objetivos mensurados. No consumidor.gov foi um negócio que a cada empresa foi discutindo a sua adesão, nas relações com PROCONs, etc., etc., os números despencaram. O último ranking que eu vi, nas 50 maiores, não aparecia ninguém. Nossa, são coisas boas, e não era assim há 7, 8 anos atrás. 2, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, quer dizer, internamente, nós começamos um programa de trabalho, várias reuniões internas já foram feitas, Marcos, as equipes das empresas, para ver como que a gente agora vai tratar esse novo momento, no qual, fundamentalmente, que a frase da Juliana acho que é primorosa, quer dizer, os consumidores têm outro poder perante as relações sociais, tá certo? E se manifestam. Então, como é que vamos atuar nisso? 2, como que a partir daí vamos estabelecer, aproveitando a experiência da Copa do Mundo, que foi muito rica para todos nós, né? Nós fizemos assim, fomos ao Mato Grosso discutir com não sei quem, fomos a Porto Alegre fazer outro debate, viemos aqui a Brasília, eu quase que mudo de volta para cá, quer dizer, foi um negócio, isso foi um aprendizado. Ora, esse aprendizado foi um aprendizado que impactou diretamente, aí a parte um pouco mais sensível, num processo não vou dizer de mudança, seria um pouco pretensioso, mas num processo de ter um outro olhar na nossa relação quase que cultural, na prática de cultura que nós temos, que implica em mudar da judicialização para o debate, ou seja, da judicialização pura e simples para um processo de negociação. Esta transposição não está completa, é um trabalho em construção, mas o que eu quero aqui reafirmar é que há um compromisso uniforme da aviação brasileira que se traduz nos números construídos recentemente e nas atitudes com as quais temos procurado vir a público. Então, o que eu creio que é bastante possível afirmar aqui é que todos os dados objetivos que eu tenho em números e fatos e todas as atitudes construídas internamente dentro das companhias nos mostram que, provavelmente, no nosso próximo evento, daqui a um ano, nós devemos ter números e propostas cada vez melhores, que, ao final do dia, e com isso eu quero fazer um fechamento, vão se traduzir numa relação que vai envolver aeroportos públicos e privados e se consagra num processo conduzido pela agência.
Que seja com mais ou com menos regulamentação, eu confesso que não tenho a resposta. Me somo com o que a Juliana disse. Eu não tenho, a priori, posição formada a favor ou contra de qualquer encaminhamento. O que nós queremos? O que nós queremos? É que nem nós queremos voar mais, voar melhor, voar mais seguro, voar mais barato, voar mais eficiente e voar mais tranquilos. O caminho para chegar lá, a meu juízo, não é exatamente o mesmo para todos os pontos. Cada um deles merece uma solução criativa e nós estamos dispostos a enfrentar o debate sobre todas elas. Eu acho que é isso que eu posso dizer de forma mais honesta. Perfeito. Então, agradeço de novo a todos os participantes aqui desse painel. Gostaria que a gente tivesse mais 3 ou 4 horas para continuar. Teria certamente assunto, mas é minha obrigação cumprir o horário e devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Eu pediria uma salva de palmas ao nosso painel de debate. Nosso muito obrigado a todos os presentes. Pediria que se desfaça aqui o palco para darmos sequência ao nosso debate, Aviação em Debate. Nós, na sequência, teremos uma palestra muito importante. Pediria que, se os senhores puderem permanecer no auditório, tenho certeza que será muito proveitosa a todos.